Queria ter mais que palavras para oferecer, ou escrever as mais belas poesias para cantar do amor. Como eu queria ser. Queria ser mais do que sou, só pra caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias sinceras, silente Queria ter as mais belas escolhas para viver o amor e trazer em cada gesto, em cada palavra, te dar a tua essência, ó Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão. Eu aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção. E a vida em consagração. Quando a música terminar, começar o
Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Dando prosseguimento ao nosso culto, depois desse prelúdio, vamos abrir, ou melhor, vamos acompanhar essa leitura de Atos capítulo 2. Temos lido esse texto há praticamente 3 domingos, ou comentado sobre ele. Mas eu gostaria de estar lendo mais uma vez com os irmãos que puderem ficar em pé, para fazermos essa leitura inicial. Vamos ler todos. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Bem, é um texto bem conhecido durante esses dias pré-aniversário, durante o aniversário da igreja, pensando nesse texto, e quando nós olhamos a realidade desse texto, eu não entendo que nenhum crente sincero não gostaria de estar vivenciando essa realidade. Eu já vi pastores ansiando por essa realidade e até propagando ou projetando para a vida da sua igreja viver essa realidade. Agora, o que eu queria estar pensando nessa noite, não nesse texto, mas num texto próximo em Atos, por que tudo isso acontecia? Porque essas características dessa igreja se tornou uma realidade. É isso que eu queria estar compartilhando, porque eu creio que cada pessoa que se convertia, cada pessoa que estava ingressando nessa comunidade de fé, levava a vida cristã a sério, levava Deus a sério. E é isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite. Uma igreja que leva Deus a sério. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade da tua igreja estar reunida, de podermos, ó Deus, vivenciar esse momento de alegria, de louvor, de adoração a Deus por tamanho amor e tão grande salvação que em Cristo Jesus nos foi concedida, tão somente por tua misericórdia e graça. Muito obrigado, Senhor, porque eu não quero, e o desejo do meu coração é que ninguém que faz parte desta comunidade de fé despreze esse alto privilégio
de chamados, amados, poder estar, ó Deus, participativo dentro das celebrações ao Senhor. Abençoa, ó Deus, cada parte desse culto, os louvores, a ceia que vamos partir daqui a pouco, que em tudo o Senhor esteja sendo honrado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Gostaria de chamar os irmãos que vão participar da ministração. Hoje estou sabendo que o irmão Cláudio vai estar participando. Mais uma vez eu quero me reportar a esse texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. A ceia que nós estamos aqui para celebrar não é simplesmente um momento, é um ritual repetitivo em que a Igreja Batista em Jardim Casqueiro determinou que fosse desenvolvida mensalmente. Mas é um tempo muito especial, porque é um tempo não somente de memória, porque o que o Senhor Jesus disse é: fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É um tempo também de proclamação, um tempo de comunhão e um tempo de examinar-se cada um para poder dizer ao Senhor, com gratidão em seu coração, que o fato de estarmos aqui é tão somente por seu amor, sua misericórdia e graça. Por podermos participar desse memorial, é tão somente por seu amor, misericórdia e graça. Por isso, queremos agradecer a Deus por esse momento tão especial, que cada um que seguramente estará participando da ceia, já se autoexaminou, já se colocou diante de Deus, sabedor que todo o primeiro domingo do mês é o momento em que nós nos reunimos para participar, porque sabemos, segundo o texto, que se eu participo indignamente, eu sou culpado do corpo e do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos estar participando da ceia. Querido Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença para expressar os nossos sinceros agradecimentos. Também o nosso louvor e exaltação ao Teu nome, por tudo aquilo que Tu fizeste. Como o pastor bem disse, a ceia é este memorial, para pararmos e relembrarmos aquela ação tão importante para as nossas vidas.
como não nos sentirmos pequenos diante de tão grande expressão de amor para conosco. Por isso, Senhor, ao mesmo tempo que pedimos perdão pelas nossas falhas, e com toda a nossa pequenez, queremos expressar louvor e honra ao Teu nome, reconhecendo-o como Senhor das nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aos outros como eu vos amo, sejais um só em mim. Este é o meu mandamento pra vós, até meu reino vir. Maior amor não há que se entregar. Maior amor Que se entregar e a vida doar. maior Amor não há que a vida doar. maior amor
Algum irmão que está em plena comunhão com Deus, a igreja deixou de receber o elemento? Em memória do Senhor, com gratidão em nossos corações, comamos do pão e bebamos do cálice. Senhor nosso Deus, bendito seja o Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo perdão dos pecados, Senhor. É isso que nós estamos celebrando esta noite, Senhor. A Tua vitória sobre a morte, a Tua vitória sobre os pecados, Senhor Deus. A Tua vitória sobre a nossa natureza má, Senhor. Oh Deus, que o nosso coração seja elevado ao Senhor, meu Pai. Reconheçamos, Senhor Deus, que somos completamente dependentes do Senhor, Deus. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor quebrou os grilhões do pecado, Senhor Deus, que nos aprisionavam, Senhor. O Senhor nos libertou, Pai, da nossa escravidão, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho por amor a nós, Senhor. Por ter recebido o castigo, a pena, Pai, que era merecida a nós, Senhor. Obrigado, Deus, por ter enviado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso libertador, Senhor. A Ti nós entregamos as nossas vidas, Pai, a nossa voz, o nosso corpo, Senhor. Queremos viver para proclamar, Pai, a Tua beleza, para proclamar a Tua glória, Senhor. Esta ceia, Senhor Deus, anuncia a vinda do Senhor a nós, Senhor. Essa é a nossa esperança, Pai, que depois de o Senhor nos libertar, Senhor, nos salvar, o Senhor virá retornar para nos resgatar, Pai, para morarmos junto com o Senhor, Deus. Que essa seja a esperança do meu e do coração de todos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso brechó está aberto, com muitas variedades. Se quiser visitar, procure a Roselena. Precisamos de mais professores para todas as classes. Por favor, se apresente para que tenhamos variações de estilo de aulas e também não sobrecarregar os que já estão. Venha fazer parte deste ministério. Precisamos de músicos, teclado, cordas, sopro, etc. Sabe tocar algum instrumento? Se apresente, procure o Ronaldo, por favor. Precisamos de casais na recepção e também jovens para termos uma escala todo mês e sempre termos uma linda recepção na igreja. Os interessados, por favor, procure o Ronaldo. O apóstolo Paulo, Lucas, falando sobre as viagens do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte a partir do verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor
em quem haviam crido. Eu queria dar uma atenção especial ao verso 23, porque se nós formos ler o livro de Atos, os irmãos vão perceber que Paulo ele tem um método de evangelismo, um método de fazer a missão do Senhor, onde ele viajava por várias regiões, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas em cada lugar. Muitas vezes ele voltava para ver como essas igrejas estavam, e um dos princípios que ele colocava, ele estabelecia uma liderança nessas igrejas. A atenção que eu quero que os irmãos deem é que existiam outras igrejas, além da igreja de Jerusalém. Paulo era um plantador de igrejas. E assim, irmãos, os irmãos sabem mais tempo do que eu, a congregação já está há alguns anos de pé ali na Vila dos Pescadores. E o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos estabelecendo um ponto de pregação, pregando o evangelho, anunciando a bondade, a misericórdia do Senhor àquelas pessoas. É um trabalho que precisa de paciência, é um trabalho que precisa de ânimo, da oração dos irmãos, porque é lógico que existem pessoas que estão ali, mas aquilo é um trabalho da igreja em si, não é só de um ou de outro irmão, mas é um trabalho da igreja ali. Alguns estão ali na linha de frente, mas toda ajuda é possível naquele local, sejam por meio das suas orações, da maneira que os irmãos conseguirem se dispor a ajudar. Nós estamos ali um pouco antes do horário do culto aqui, todos os domingos, às 4 da tarde, nós estamos ali conhecendo e falando sobre quem é Jesus nas Escrituras Sagradas, que esse é o tema mais importante. Nós já falamos de Jesus como o próprio Deus, o Cristo eterno, que estava com Deus antes do princípio e que é o próprio Deus. Nós falamos de Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Falamos a respeito de Jesus sendo o nosso sacerdote, ele é aquele que nos representa diante de Deus, ele é aquele que leva o sacrifício que nos faz ter o perdão de Deus até o Senhor nos céus. E hoje também nós estudamos e ouvimos sobre Jesus, o profeta de Deus. Jesus é aquele que vem trazer a mensagem, as palavras do Senhor Deus a nós, os seus filhos. E por que tudo isso importa para nós, irmãos? Porque o maior interessado na missão não somos nós, é o próprio Senhor Deus. A missão é de Deus, Ele só nos chama para fazer parte dela. Mas o maior interessado em salvar almas, em salvar pecadores, em redimir os pecadores, é o próprio Senhor. E nós temos esse privilégio de nos ajuntarmos a Ele, para pregar essa palavra, para anunciar o Cristo vivo, que salva as pessoas, que me salvou, que salvou você. O Senhor é o maior interessado nisso. Então, eu sei que há muitas questões no sentido, talvez alguns irmãos tenham um pouco de vergonha na questão do anúncio do Evangelho, na evangelização, seja dos seus amigos, dos seus vizinhos, conhecidos. Mas, irmãos, precisamos entender que é necessário e que isso é uma dádiva de Deus dada a nós. Deus não precisava nos usar, mas Ele escolheu nos usar. Então, pense nisso toda vez que você ouvir sobre a possibilidade de pregar o Evangelho, que você se coloque como participante disso. E por que eu coloco isso para os irmãos? Porque isso é uma responsabilidade da igreja. A missão de plantar outras igrejas é da igreja. E eu queria só ver com os irmãos algumas coisas, pelo tempo que eu tenho. 3 razões para se plantar uma igreja. A primeira razão, irmãos, é porque isso faz parte da natureza do povo de Deus. O pastor leu no início Atos, onde falava que aqueles que se convertiam, que se entregavam ao Senhor, eles se reuniam, estavam juntos em comunhão, porque isso é da natureza do povo de Deus, estar junto. Então, em um local onde o Evangelho é pregado e pessoas são salvas, a tendência, irmãos, é que essas pessoas se reúnam,
formando igrejas locais, para orar, para discipular, para adorar juntas, para escutar a palavra do Senhor, para se exortar um ao outro. Essa é a natureza do povo de Deus. A segunda coisa é porque há uma razão missiológica, ou seja, missional. Nós devemos ser sal e luz em vários lugares, aqui no Casqueiro ou na Vila dos Pescadores, aonde o Senhor nos chamar. Isso, existe uma maior facilidade se temos igrejas locais estabelecidas naquele local. É mais fácil anunciar o Evangelho quando temos uma igreja local estabelecida também. É mais fácil fazer discípulos quando existe uma igreja local estabelecida naquele local, especificamente na Vila dos Pescadores. E a terceira coisa, irmãos, é uma razão estratégica de fato, porque se existe uma igreja local no lugar, naquela região, naquele bairro, seja onde for, o enraizamento, a fixação do Evangelho no local, ela é mais certeira. É mais fácil que o Evangelho ele se propague em uma determinada região, se existe uma igreja local, naquele lugar. É mais fácil que outras pessoas sejam alcançadas, que o Evangelho perdure naquela região, se existem igrejas locais naquela região para propagar o Evangelho. É mais fácil também a transmissão da fé para outras gerações, se existe uma igreja local estabelecida naquele lugar, naquele bairro, onde famílias são reunidas em uma igreja e os filhos dos filhos aprendem a palavra do Senhor, aprendem o Evangelho, e com isso a igreja vai se fortalecendo, ela vai crescendo de geração em geração. O que eu quero deixar para os irmãos antes de nós orarmos é que a plantação de igrejas, meus irmãos, não é uma possibilidade dentro da missão, não é um meio de fazer a missão entre outros meios. É a maneira a qual Deus estabeleceu, é uma maneira essencial. Se falamos de missão, se falamos de propagação do Evangelho, falamos de plantação de igrejas. A missão que foi dada por Cristo faz parte dessa plantação, é parte dessa missão do Senhor. O objetivo disso, meus irmãos, é fazer com que Deus seja conhecido naquele local. É fazer com que Deus seja conhecido por várias pessoas, não só aqui no Casqueiro, não só aqui em Cubatão, não só ali na Vila dos Pescadores, mas em todo o mundo. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que fazer missões, às vezes nós precisamos viajar para outro lado, outro continente. Não é necessário, é importante também, mas você pode fazer missão em lugares que estão perto. Existe uma comunidade da igreja do Casqueiro na Vila dos Pescadores. Existe um trabalho ali, existem pessoas trabalhando, orando, pregando o Evangelho, evangelizando ali, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja proclamado. Eu queria só deixar uma frase de um teólogo chamado Halsey Grave, que ele diz o seguinte: a missão primária da igreja, e assim das igrejas, é proclamar o Evangelho de Cristo e juntar os redimidos em igrejas locais, onde possam fortalecer a fé e se tornar efetivos no trabalho e plantar novas igrejas ao redor do mundo. Meu desejo para nós, irmãos, é que nós sejamos uma igreja forte, fiel, bíblica, que plante outras igrejas, que plantem outras igrejas, e assim o Evangelho vai ser anunciado em todo local. Amém? Quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos deu uma missão, que o Senhor nos deu um objetivo de vida, Senhor, que é glorificar o Teu nome, Pai, onde nós estivermos, Senhor. Uma dessas maneiras, Pai, que o Senhor nos ordenou é que nós anunciemos o Teu Evangelho em todos os locais que nós estivermos, Pai. Para isso, Senhor Deus, precisamos de coragem, precisamos de ousadia, Senhor.
Por isso eu peço que Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito Santo, Deus, fortaleça o Teu povo, Senhor. Nós temos contatos com várias pessoas durante toda a semana. Ajuda-nos, Pai, a proclamar a Tua palavra a essas pessoas, Pai. Ajuda-nos a estarmos sensíveis àqueles que estão dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Eu oro, Deus, pela congregação ali na Vila dos Pescadores, Senhor, por todo o trabalho, seja o trabalho de domingo e pelo PEP também, Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor venha frutificar naquele local, Senhor. Oramos, Deus, para que a Tua palavra seja anunciada fielmente naquele local. Reconhecemos, Senhor, que todos os homens precisam escutar o anúncio do Teu Evangelho. Sejam ricos, sejam pobres, de qualquer classe social, Senhor. O Teu Evangelho deve ser anunciado aos homens pecadores, Pai. Esse é o maior problema da humanidade, o pecado. E o único remédio, a única solução, Pai, é o anúncio do Evangelho, Senhor. Por isso, Pai, nos fortalece-nos como igreja. Que o Senhor venha despertar os nossos corações, Pai, para participar, Senhor. Sejam por meio das orações, do serviço, de alguma maneira, Pai, que a gente possa estar agindo com o Senhor no avanço do Evangelho. Porque cremos que essa é a Tua vontade e é a missão que o Senhor deu para nós, deu para a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos nessa batalha que não é fácil, Senhor, mas que no final nós cremos que será gloriosa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar. Oh, Josvane está aí. Yes. Vamos cantar a primeira estrofe todos juntos. Não, vamos cantar a primeira as mulheres, a segunda os homens e a terceira todo mundo junto. Tá bom? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela nos dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Todos, graça que
46. Deixa o ventilador atrapalha. Vou puxar para cá. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, sombras em volta, as nuvens em cima, o Salvador não vai. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, deixa minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo nos satisfaz. Amém. Poder sentar. Bom, esse momento é o momento que conhecemos as pessoas que nos visitam. Desse lado não tem ninguém pela primeira vez, no meio também não, só do lado esquerdo, que está conosco o Jardiel, né, que esteve conosco na escola dominical. Jardiel veio do Piauí, né, está na casa da Tchayla, e hoje pela manhã esteve na escola dominical e hoje à noite está conosco também. Vamos saudá-los. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Jardiel. Culto infantil. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós te agradecemos pela bênção das crianças mais uma vez, poder estar sendo instruídas na tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque temos orado, as famílias têm orado, colocado essas vidas diante do Senhor, para que essa semente que cada dia e no domingo, de uma forma especial, também está sendo lançada nesses coraçõezinhos, possam realmente germinar para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa a tua serva que vai estar ministrando a eles nesse momento, em nome de Jesus, amém. Como eu comuniquei domingo retrasado, no sábado que vem, eu gostaria então de ter a reunião com os líderes de ministérios, para podermos então alinhar o nosso ano, quer com calendário, quer com as diretrizes, para que a igreja possa estar desenvolvendo o seu ministério. Então, sábado que vem, às 9 horas da manhã, estaremos aqui. Atos capítulo 9, né? Foi lido Atos capítulo 2 no início, depois o Cláudio leu Atos capítulo 14, e agora eu quero estar lendo com os irmãos Atos capítulo 9, e um versículo, que é o versículo de número 31, na tradução século 21, diz: assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor,
e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez a Tua palavra é aberta, mais uma vez queremos estar sendo desafiados pelo Senhor, através daquilo que o Teu Espírito tem falado, revelado aos nossos corações. Que o Teu Espírito, ó Deus, de uma forma muito especial, esteja ministrando a cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Como eu disse no início do culto, o tema que eu dei para essa reflexão é uma igreja que leva Deus a sério. Algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e compartilhando sobre algo que tinham falado para ela, né, como uma revelação, alguma coisa nesse sentido, mas no sentido até mal. E eu então olhei para ela e disse: verdade? Você levou isso a sério? E quando você pensa nessa expressão, levar a sério, o que vem na tua mente, o que vem no teu coração? Quando você procura o dicionário diz assim: levar a sério significa tratar o assunto, pessoas, ideias ou situações com alta importância, com respeito e responsabilidade, dando total credibilidade. É algo que não é brincadeira, não é algo que eu tenho que brincar, é algo sério. Significa que a partir do momento que eu ouvi, eu tenho que realmente me comprometer, me empenhar, considerar realmente algo que não é para brincar, sendo fundamental para o sucesso, a atenção necessária. Eu lembro que 2019, fim de 2019, qual era a notícia que estava bombando em todas as mídias? Lá na China está tendo uma pandemia. E aí, os irmãos podem procurar na internet, médicos, por causa do carnaval que estava próximo, médicos falaram: não, isso não vai chegar aqui, não tem problema, podem brincar. E o carnaval de 2020 foi no dia 21 de fevereiro, a terça-feira de carnaval. Um mês depois, dia 21 de março, o que estava acontecendo? Lockdown. Pessoas morrendo a rodo todos os dias. O que eu tenho ouvido de Deus, realmente, que eu tenho levado a sério? Como eu tenho agido, como você tem agido com relação às coisas do reino de Deus? Desde o Pentecostes, a igreja, a despeito de toda a perseguição, ela continuou crescendo por toda parte. Quando nós olhamos o texto que nós lemos aqui, de Atos 9:31, diz assim: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. A igreja está crescendo, a igreja está se espalhando,
A partir do capítulo 13, então, na reunião de Antioquia, ali dos líderes, é que os dois, Barnabé e Saulo, são convocados para os confins da terra. Mas até então, aqui a igreja estava gozando apesar da perseguição, um crescimento. Quando nós olhamos o capítulo 8, o versículo 1 diz assim: e Saulo aprovou a sua morte. A igreja estava sendo perseguida. Paulo estava perseguindo a igreja, e agora o primeiro versículo do capítulo 8 apresenta o primeiro mártir sendo morto ali, apedrejado, e Saulo está ali consentindo na sua morte. Quando nós iniciamos o capítulo 9, o que nós vemos é que Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para quê? Para pedir cartas para que onde ele passasse, estava indo para Damasco, todo aquele que seguisse ao Senhor Jesus fosse preso, independente do que iria acontecer, qual seria a consequência, se seria igual a Estevão ou não. Agora, mesmo com tudo isso, essa igreja crescia. Por quê? Porque ela levava Deus a sério. Ela não entendia, quando nós lemos no primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro texto, aquilo que eles estavam fazendo, eles não estavam fazendo simplesmente porque não tinha outra opção. Eles faziam porque realmente eles entenderam que era aquela missão deles. Aquilo era a vida de uma igreja saudável, de uma igreja madura, de uma igreja que entendeu qual era a sua missão, tanto entre si, entre eles, como com as pessoas de fora. Aquela igreja, ela não via Deus encaixado nos seus programas. Deus era a parte fundamental daquela igreja, era prioridade, ocupava o primeiro lugar nos seus corações. Então Deus determinou, e aí eles estão fazendo aquilo que Deus determinou. E eu pensei, parando nesse versículo, eu fiquei pensando o que esse texto me fala sobre essa igreja, algumas particularidades dessa igreja. E aí nós vemos que Lucas registra assim a igreja desfrutava de paz. Uma igreja que leva a Deus a sério, ela desfruta de paz. Agora, ela tinha paz com quem? Ela estava de braço dado com o mundo, todo mundo em paz, vamos para lá, vamos para cá, fazendo... Eu disse no início da reflexão, que o inimigo estava atacando a igreja furiosamente, a perseguição continuava. O primeiro mártir acabara de morrer, mas a igreja, apesar da perseguição, tinha paz. Eu creio que aqueles irmãos, dentro dos corações, dos ouvidos daqueles irmãos, ainda ecoava aquele momento da ceia, ali no capítulo 14, versículo 17, quando Jesus está preparando aqueles irmãos, aqueles primeiros discípulos que realmente levaram a coisa a sério. Jesus não estava querendo minimizar em momento algum qualquer problema que eles iriam passar.
Mas Jesus disse ali em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. E independente de tudo o que estava acontecendo no entorno, aquela igreja tinha paz. O contrário do que muitas vezes temos visto pela internet, a realidade em algumas igrejas locais que nós conhecemos, que estão vivendo momentos difíceis, de guerras, de divisões, de pessoas querendo se tornar ou se mostrar mais importante do que outras. Agora, eu estava pensando, e eu queria que você pensasse, se você não tem paz no contexto da igreja, onde você vai ter? Se você não tem paz, se você não goza da paz que o Senhor oferece, onde você vai ter? Uma vez nós estávamos fazendo um estudo, e aí algumas pessoas que estavam participando do estudo falou: a igreja começou a crescer porque depois da conversão de Saulo acabou a perseguição. Aí eu falei: querido, você não entendeu o que o texto da palavra está dizendo. Não terminou, pelo contrário, Paulo passou de perseguidor a perseguido. Veja o que ele registra no livro de Gálatas, aos Gálatas. Ele diz o seguinte, no versículo 13 do capítulo 1: pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Mas, e agora? No capítulo 5 do mesmo livro, ele vai dizer no versículo 11: eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Paulo, de perseguidor, agora se juntou a um grupo de perseguidos. Mas mesmo na perseguição, diz a palavra de Deus, que a igreja tinha paz. Paz com Deus, paz entre os irmãos. Eu fico imaginando que para Deus é inadmissível uma igreja em que os membros não vivam em paz, porque certamente não está levando Deus a sério, não está vivenciando o fruto do Espírito, porque aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que foi impactado pelo Evangelho, aquele que foi selado com o Espírito Santo, agora dispõe ou desfruta do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Ontem, eu estava, em alguns momentos, estava assistindo o jogo do nosso querido irmão Paulo Mazzotti, né? Ele está jogando no Rio Claro Futebol Clube da cidade de Rio Claro, e ontem eles jogaram contra o União São João de Araras, e eles ganharam de 2-1. Mas eu estava vendo, e uma partida de futebol tem um árbitro. E o que faz o árbitro?
Ele dirige a partida. E a bola para lá, a bola para cá, de repente derruba o outro, ele apita falta. Para. É isso que a paz de Cristo faz no meu coração. Quando existe uma falta, eu perco a paz. Então eu tenho que parar a bola e falar: Senhor, me perdoa. Eu quero restaurar a minha comunhão, a paz contigo. E aí o jogo continua. Quando eu aprendi isso no seminário, né? Quando um judeu chega para o outro e diz Shalom Aleichem, e o outro diz Aleichem Shalom, ele não está simplesmente desejando paz e recebendo a reciprocidade de paz, porque Shalom é muito mais do que paz. Shalom é paz, é prosperidade, é um pacote completo. A questão é: estou em paz? O que está tirando a minha paz? Com Deus, com meus irmãos? Se não estou, é hora de começar a levar a minha vida cristã a sério. Mas continuando o mesmo versículo, ele vai dizer: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. Uma igreja que leva Deus a sério, ela é edificada e caminha, anda, vive no temor do Senhor. Por que você frequenta a igreja? Porque você participa de uma comunidade de fé. Nesses anos de pastorado, eu já vi muitas pessoas que frequentam a igreja com medo de ir para o inferno. Só por isso. Não porque querem seguir e servir ao Senhor, não porque o adoram e honram e o glorificam com gratidão por entender a sua misericórdia e graça. Eu fui criado tanto na igreja católica como no espiritismo, e desenvolvendo a mediunidade, eu tinha que fazer várias coisas. Todos os dias eu tinha que acender vela. Todos os dias, ou vez por outra, eu tinha que tomar banhos de descarrego. Eu tinha que fazer despachos na praia, nas encruzilhadas, nas florestas. Por quê? Porque se eu não fizesse, a minha entidade ia me pegar. Coisa ruim ia acontecer. Quantas vezes eu cheguei para minha tia, que era mãe de santo, e falava: tia, eu não estou com vontade mais de fazer nada disso. Ela: não faça isso, meu sobrinho, você não sabe o que pode te acontecer na rua, e não sei o quê. E aí, apavorado, eu já voltava a acender as velas de novo e tudo. E quantos dentro das nossas igrejas não tem levado a vida a sério, não tem sido edificado, não tem buscado edificação, não tem buscado andar, viver no temor do Senhor. Vivem no temor de homens, mas não no temor de Deus. Lucas diz que a igreja caminhava edificada, vivia nesse temor do Senhor. Provérbios 29, 25, Salomão declara que quem teme o homem arma-lhe ciladas, isto cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro.
A igreja estava sendo fortalecida na palavra. Todos os dias eles estavam ali de casa em casa, vivendo aquela vida de comunhão, edificação, na palavra, na comunhão, na doutrina. Não era um crescimento superficial, não era um crescimento utópico, mas era um crescimento real, verdadeiro, sólido. A igreja estava edificada, a igreja estava fortalecida, a igreja estava estabilizada, vivia em reverência, obediência e, como disse o Cláudio aqui, na total dependência de Deus. E como eu, como você, como parte, como membro desta igreja, tenho vivido no temor do Senhor. O temor do Senhor é a única coisa que nos afasta do pecado. Mas ele continua dizendo no versículo 31, assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Uma igreja que leva a Deus a sério, cresce. Todo ser saudável, cresce. Ontem, o irmão Valdenor foi lá em casa, e quase que ele acabou com o meu pomar, brincadeira, Valdenor. Mas foram cortados um monte de galho seco, nós carregamos 5 sacos de 200 litros de folha, de galho, de tudo, e ainda tem uns 5 feixes de madeira lá para eu descartar amanhã. Por que isso? Para que ela cresça. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que produz fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Uma igreja que tem paz e é edificada no temor do Senhor, cresce. Não somente um crescimento em qualidade, que é extremamente importante, e o que estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam crescendo, estava edificada, vivendo no temor do Senhor. O que é isso? É comprometimento, é crescimento, é edificação mesmo. Mas quando você tem qualidade, qualidade gera quantidade. E quantidade gera qualidade. Quando vai ter uma seleção, então tem 1000 equipes para o técnico fazer uma seleção, e essa seleção só são 22, e é nessa quantidade de times que ele vai escolher os melhores. Mas como é importante, porque quando nós olhamos esse texto, é interessante, porque como é que se dava esse crescimento? Esse crescimento se dava não somente pela consolação, mas o encorajamento. Ela crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que capacita, que direciona, que nos enche de esperança e ousadia para falarmos do Evangelho. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui numa reunião, que era uma reunião que tinha mais,
essas reuniões de ministros do Evangelho que tem nas cidades, a maioria dos que frequentam são geralmente na área pentecostal. E quando eu estava lá naquela reunião, aí vamos orar, todo mundo de joelho nas suas cadeiras, e tinha 2 pastores do meu lado, orando, clamando, dizendo: Senhor, derrama poder, eu preciso do teu poder, eu preciso. E eu ficava assim, sem saber por que essa pessoa quer poder. Todo poder pertence ao Senhor. Quando nós olhamos Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ide por todo mundo, fazei, portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos de cor isso. Mas e o 18, o que diz? Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Eu não vou pregar o Evangelho no meu poder, eu vou na autoridade do meu Senhor. É Ele que tem autoridade, é Ele que tem o poder, não eu. E Ele derramou esse poder quando? Quando o Espírito Santo entrou na minha vida. O que Ele disse lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, Ele já me capacitou com poder. Então não tem nenhum texto na Bíblia que diz que eu tenho que pedir poder, mas que eu tenho que falar: Senhor, me enche do teu Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo, porque quando eu estou cheio do homem, eu não tenho coragem, eu me acovardo. Mas quando o Espírito Santo enche o meu coração, não tem nada que impeça que eu compartilhe a minha fé às pessoas. O Espírito Santo, quando desceu ali, como promessa de Atos 1:8, Ele veio para me capacitar a anunciar, testemunhar, ensinar e pregar no poder do Senhor. Quando nós olhamos a vivência desses irmãos, olha o capítulo 4, versículos 18 a 20. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tinham, em nome de Jesus, curado aquele paralítico, eles são presos por causa disso. Agora as autoridades ordenam que eles não falem mais em nome de Jesus, e eles dizem: como que pode isso? Como que eu posso deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Versículos 29 e 31 desse mesmo capítulo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que todos estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Quando nós olhamos, a perseguição continuou, e aí nós entramos no capítulo 5, versículo 28 e 29, aí vem as autoridades do Sinédrio: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome?
Mas encheste Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que os homens. Versículos 40 a 42. Então concordaram com ele, está falando de Gamaliel, porque Gamaliel tomou a palavra e falou: gente, será que nós não estamos lutando contra Deus? E agora eles tomam então a decisão. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas, e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram, e eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Por isso que lá em Atos 2,47 diz: e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja não estava inchando, a igreja estava crescendo, pelo testemunho e pregação do Evangelho. Não a pregação de um Evangelho açucarado, sem padrões, nem princípios, que agrada o ouvinte, que enche templos, enche estádios, mas através de uma conversão genuína, produzida pelo arrependimento, pela confissão de pecados, pelo perdão e fé em Cristo. O crescimento da igreja não cresce ou não nasce de estratégias humanas, mas de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. O crescimento que vem pelo Espírito Santo produz conversões genuínas, porque as vidas que são tocadas pelo Espírito Santo, convencidas do pecado, da justiça e do juízo, são transformadas pelo poder do Evangelho. Uma igreja que leva a Deus a sério cresce, porque cada membro entende que é tão somente uma ferramenta nas mãos de Deus. Onde a paz, temor do Senhor e consolo do Espírito Santo, a saúde espiritual, e uma igreja saudável naturalmente cresce. Tenho levado Deus a sério? Você tem levado Deus a sério? Holdcraft, ele disse: ore como tudo dependesse de Deus. Trabalhe como tudo dependesse de você. Como eu me sinto, como você se sente na igreja? Em paz? Tens andado no temor do Senhor? Ou tenho brincado de ser crente? Como disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a única arma contra o pecado. A igreja tem crescido, eu tenho trabalhado, cooperado, evangelizado, contribuído. Eu creio que deve ser um motivo de grande vergonha saber que a igreja de Jesus está sendo edificada sem a minha participação.
Pessoas estão trabalhando, pessoas estão se desdobrando, pessoas estão fazendo 2, 3, 4 coisas, e eu venho e me sento. Gostaria de, quando estava preparando essa mensagem, eu estava me colocando diante de Deus, desafiando realmente, colocando meu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, se algo na minha vida não está sendo levado a sério com relação ao Senhor, quebre o meu coração, muda, Senhor, transforma a minha vida. Eu quero viver realmente como membro do teu corpo, vivendo uma vida de paz, andando no temor do Senhor e sendo um instrumento nas tuas mãos, na edificação da tua igreja. E oro, e o desejo do meu coração é que cada um de nós, que você, no dia do seu encontro com o Senhor, ouça o que o Senhor disse na parábola dos talentos, para aqueles que dobraram os talentos. O Senhor disse para eles: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E não o que Jesus diz lá em Mateus 7, 21 a 23, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Uma igreja que tem paz, está edificada e vive no temor do Senhor, é uma igreja que cresce por dentro e por fora, pois é uma igreja que está levando Deus a sério. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse tempo que a tua igreja tem para celebrar, para te bendizer, para declarar, ó Deus, toda a gratidão pela esperança, pela paz, pela oportunidade que nos dás de edificar não somente a minha vida, mas a vida dos meus irmãos. Ó Deus, me permita ser instrumento de crescimento da tua igreja, de estar sendo cada dia conduzido pelo teu Espírito. É a oração, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Eu já perdi batalha, já desisti de sonho, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou, já me senti sozinho, perdi tantos amigos, eu desejei não mais viver,
eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão. Eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Às vezes é difícil, Eu sei, sentir que Ele está perto, e mesmo em nossas orações parecem nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz fortes. E eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto, Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer.
Boa semana, Deus abençoe.